Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No último episódio, eu falei sobre a liberdade de expressão no sentido geral da sociedade. Hoje, eu quero falar sobre a importância de discurso aberto no contexto da família e da igreja. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 683. Então, se você já respondeu a pergunta, espere um pouquinho para verificar a sua resposta. Eu dou graças a Deus pela liberdade de expressão garantida pelas leis de muitos países, inclusive o Brasil. Acredito na importância de discurso público, a liberdade de debater ideias diferentes. E como eu valorizo muito o exemplo de Jesus e seus apóstolos, reconheço a necessidade de confrontos abertos sobre questões espirituais e religiosas. Jesus confrontou os líderes religiosos da sua época em vários momentos. Sendo Deus na carne, ele se apresentou com autoridade no seu ensinamento, como diz Mateus 7, versículos 28 e 29, mostrando a reação das pessoas à mensagem dele, o ensinamento radical do Sermão do Monte. Jesus falou em termos de forte condenação sobre as contradições e hipocrisia de pessoas influentes. Mateus capítulo 15 e Mateus 23 apresentam exemplos de correções bem fortes que ele deu das pessoas que estavam em posições de liderança. Os apóstolos e outros seguidores de Jesus transmitiram e defenderam a mesma mensagem. Pedro condenou a ação dos judeus que mataram Jesus, em Atos capítulo 2 e 3, e recusou-se calar mesmo quando ameaçado pelas autoridades, em Atos 4 e 5. Estevão não fugiu dos debates nas sinagogas, condenou a teimosa rebeldia dos mais poderosos religiosos em Jerusalém, Atos capítulo 6 e 7. Foi morto por causa disso, mas ele não se recuou das oportunidades de ensinar e corrigir. Paulo discutia com os filósofos gregos. Em Éfeso, ele discutia com outros na sinagoga durante 3 meses. E quando essa porta fechou, ele continuou falando abertamente em outro lugar na mesma cidade, durante mais 2 anos. Atos capítulo 19. Mostrando devido respeito às autoridades, Paulo aproveitou oportunidades para falar publicamente na presença do comandante romano em Jerusalém e diante de governadores e um rei em Cesareia. Isso em Atos capítulos 21, 24 e 26. Agora vamos pensar sobre uma aplicação no contexto da família. Na família, os pais têm a responsabilidade de educar os filhos conforme a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 4, fala sobre esse dever dos pais. E assim eles exercem o direito de defender sua casa de enganos e mentiras. Igrejas devem vigiar pela sã doutrina, testando aqueles que ensinam e rejeitando pessoas que distorcem o ensinamento do Senhor. Vários textos em Gálatas capítulo 1, 2 João verso 9, Romanos capítulo 16, falam da importância de confrontar e de refutar falsos ensinos. Isso não significa violência, e sim o uso honesto da palavra de Deus para distinguir entre certo e errado. O discurso aberto de Jesus e dos seus discípulos não indicava uma atitude pluralista que considera todas as ideias igualmente válidas. Eles afirmaram verdades, com a intenção de mostrar o erro daqueles que contradiziam. Por meio do ensinamento claro das coisas reveladas por Deus, ensinamentos que nós temos hoje nas Escrituras, eles procuraram convencer os outros a abandonarem o engano de falsas doutrinas. Eles recusaram usar armas carnais, sabendo que a verdade venceria seus adversários. Paulo comentou sobre isso em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 a 6, que as armas que nós usamos hoje não são carnais, mas a verdade é o que serve
para destruir qualquer ideia falsa. Por outro lado, a verdade não teme investigação honesta. E agora a prometida resposta à pergunta 683. Qual sacerdote viveu 130 anos e ajudou um rei jovem a servir ao Senhor? Alternativas: A. Arão, B. Samuel, C. Melquisedeque ou D. Joiada. A resposta certa, alternativa D. Joiada. Nós encontramos o relato dessa história em 2 Crônicas, capítulo 24. Ele guiou o rei Joás de Judá até sua morte, aos 130 anos de idade. Pergunta 684. Qual das seguintes mulheres não aparece na genealogia de Jesus? Alternativas: A. Tamar, B. Joquebede, C. Raabe ou D. Ruth. A resposta vem no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Na família e na igreja, nós precisamos vigiar para defender a verdade e rejeitar qualquer mentira, qualquer doutrina falsa, qualquer engano do inimigo, porque nós queremos seguir a verdade de Jesus Cristo até a eternidade, na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.